Oi, 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 boa tarde! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Café com Mentoria, preparando o seu perfil aqui do Instagram para deixar ele ouro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os formatos de postagens disponíveis aqui para você usufruir e também vamos falar de algo que é um grande empecilho para muita gente, que é gravar vídeos. Inclusive, você que está chegando aqui agora, já me conta aqui nos comentários se você já desbloqueou, se você já perdeu a vergonha de gravar vídeos, ou se você ainda tá nessa que tem um pouquinho de vergonha, que não sabe muito bem se é isso, se não é. Então, vamos falar sobre essas coisinhas, esses detalhes e essas possibilidades que o Instagram tem aqui para você. Seja muito bem-vinda, Sandra, Manuelina, que alegria ter vocês aqui, Angélica. Para você que está assistindo a gravação, sim, essa live fica gravada. Aproveite para deixar aqui nos comentários de onde você está falando, de onde você está assistindo essa live, para que depois eu possa responder ali. E caso você tenha dúvidas também, aproveite para mandar nos comentários ou aqui no ao vivo para eu já responder para você, combinado? A nossa intenção dessa série de lives que está acontecendo aqui essa semana, uma semana inteira de live, e olha que eu acho que eu tô gostando dessa ideia. E se você também tá gostando, já comenta aqui, porque quem sabe a gente não traz mais semanas de lives por aqui com assuntos relevantes. Oi, Beth, seja bem-vinda. Isso, liga lá para as meninas se conectarem. Boa tarde, Edneuza, seja bem-vinda. Seja muito bem-vindo todos vocês que estão aqui. Papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai falar de assuntos relevantes para tornar o seu perfil do Instagram um perfil ouro. E como eu sempre digo por aqui, o seu perfil no Instagram é a sua loja na rua mais movimentada da cidade. O que será que você está fazendo para trazer mais movimento, para fazer com que as pessoas entrem na sua loja, para que essas pessoas que entrem, comprem? Você já parou para pensar nisso? E ter um perfil atrativo que explora vários tipos de postagem, que está com tudo no seu devido lugar, faz toda a diferença. Por isso que ontem a gente falou em organizar a casa por aqui, sobre como deixar a sua bio mais atrativa, os seus destaques. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de perfil e os tipos de postagem, passando, claro, por aquele assunto polêmico que eu já disse, que é o de gravar vídeos. Boa tarde, Atenice, seja bem-vinda. E para você que está aqui agora e que está vendo que esse assunto vai render e vai fazer muita diferença no seu negócio, encaminha, clica aqui nesse aviãozinho de papel e encaminha essa live para mais 3 pessoas, quem sabe para mais 3 empreendedoras ou empreendedores que precisam olhar com mais carinho para o seu perfil no Instagram. E quando a gente fala em perfil no Instagram, nós já sabemos que tem alguns formatos diferentes por aqui de perfil. A gente tem o perfil, a conta pessoal, nós temos a conta comercial e nós temos o perfil, a conta para produtores de conteúdo, criadores de conteúdo. Então, o que difere uma da outra? Se você está fazendo o perfil da sua empresa, do seu negócio, primeira coisinha, jamais você vai usar um perfil pessoal. Muito menos, pelo amor de Deus, um perfil privado. Porque quem é que tem uma empresa, que tem um negócio, que não quer ser visto? Que a pessoa precisa pedir permissão para entrar. Imagina você passando numa loja, na rua, mais movimentada da cidade, no centro da sua cidade, e você tem que bater na porta, pedir para entrar, para poder olhar aquilo que você está querendo comprar. Faz sentido?
Não. Então, perfil privado, jamais. E perfil pessoal, também jamais. Porque nós estamos falando de um perfil comercial, de uma empresa, do seu negócio, que quer alcançar outras pessoas. E um perfil comercial, ele nos dá a possibilidade de acessar insights valiosos sobre o nosso público. Sobre idade, sexo, localização, enfim, vários detalhes importantíssimos que nós precisamos como empresárias, como empreendedoras, avaliar, principalmente para ver se está correspondendo com aquele público. Lembra do cliente ideal que a gente falou há umas 2 lives atrás? Será que eu estou de fato atraindo quem eu quero? Será que o meu público que está me acompanhando é o público que eu desejo? Está na faixa etária que eu desejo? Então, é muito importante você ter a sua conta comercial por conta disso, principalmente para avaliar os seus insights e depois para fazer o famoso tráfego pago, para clicar no seu botãozinho de turbinar, para impulsionar a sua mensagem a chegar mais longe. E eu sei que para muita gente isso ainda é um tabu, assim como aparecer em vídeos, e que muitas pessoas não usufruem do turbinar, do impulsionar uma publicação ou de fato fazer uma campanha de tráfego pago. Nós vamos passar por esse assunto hoje nós já estamos na quinta, Amanhã, então, nós vamos passar um pouquinho por esse assunto e eu vou contar um pouquinho para você sobre esse botão impulsionar, porque não é só você sair apertando e achar que você está arrasando no tráfego pago, combinado? Mas cuide com relação e veja em qual configuração está a sua conta hoje. Se você tem um negócio, a minha recomendação é manter o seu perfil no perfil comercial. Rafa, eu não posso deixar o meu perfil lá na produção de conteúdo, criador de conteúdo? Pode. Ele vai te liberar talvez mais algumas músicas, alguns GIFs a mais, algumas outras ferramentas, mas para uma empresa eu recomendo que você coloque na categoria de perfil comercial e que você opte, na verdade, pelo perfil comercial para ter acesso a todos esses insights. E que você coloque, se você quer ter acesso a mais músicas, GIFs e alguns outros recursos, que você coloque lá na categoria empreendedor, que essa categoria costuma liberar um pouquinho mais de acesso a esses detalhes que a gente tanto gosta. Beleza? E já vou deixar aqui um mão na massa para você. Saindo dessa live, vai lá no seu perfil, o seu perfil comercial. Se ele ainda não for comercial, transforme ele numa conta comercial. Ai, Rafa, como que faz isso? Eu não vou deixar passar essa live aqui explicando isso, mas você pode ir lá com carinho digitar no Google como transformar minha conta pessoal em conta comercial, que você vai achar um tutorial bem básico, bem rápido, bem prático para fazer isso. Feito isso, aí você vai começar a ter, com o passar dos dias, acesso a esses insights de alcance, de detalhes de público e tudo mais. Para você que já está com a sua conta comercial, hoje a primeira tarefinha para você é, ao sair dessa live, entrar no seu perfil e lá em Insights, clica lá em Insights Profissionais. Se não me engano é esse o nome, talvez tenha variação de algum aparelho para outro, mas clica lá e começa a observar. Ali tá um grande aliado para a sua produção de conteúdo, para suas análises, para você entender um pouquinho mais do seu público. Então clica lá nesse insight e começa a ver quais são as publicações que tiveram mais alcance, que ele compila lá para você, as publicações mais curtidas, os vídeos que as pessoas ficaram com mais tempo de tela, que foi um vídeo que
teve, né, interação, engajamento, para que você possa se basear nisso na hora de fazer a sua criação de conteúdo. E também se basear e entender se você está acessando, né, se você está alcançando as pessoas que de fato fazem sentido para o seu negócio, principalmente um negócio local. Não é interessante um negócio local estar aparecendo em maior porcentagem para São Paulo, vamos supor, uma cidade que não é a sua, tá? Então, faça essas observações, olhe também a questão do alcance das publicações e o tipo de pessoas que você está alcançando, sexo mais feminino, mais masculino, qual a faixa etária e tudo mais, porque isso vai te ajudar na sua criação de conteúdo. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Você que está ao vivo tem o privilégio de mandar a sua pergunta aqui nos comentários e tirar as dúvidas ao vivo. Aproveite. Vou até tomar um golinho d'água. Enquanto isso, se você está gostando, manda coraçãozinho aqui para mim e já encaminha essa live para mais 3 pessoas para que elas possam ter acesso a todas as informações que ainda vão aparecer por aqui. Dito isso, sobre qual tipo de perfil é o ideal para você, empreendedor, empresária, usar no seu negócio, e até talvez se você não seja, mas você quer ter acesso aos insights, é o perfil comercial, eu quero falar um pouquinho com você sobre as possibilidades que o Instagram te dá de postagem. Hoje nós temos 6 formatos para usar dentro da nossa criação de conteúdo. Ideias de post, antes que qualquer pessoa possa vir me perguntar, nós tivemos a live de quarta-feira passada, que foi sobre ideias de posts. Então é só você correr aqui pelo meu perfil que você vai encontrar essa live também para te ajudar aí nessa produção de conteúdo, combinado? Por agora, vamos falar sobre os 6 formatos que o Instagram nos entrega, né, e nos dá como possibilidade para fazer essas criações de conteúdo e os nossos posts e tudo mais. Antes, deixa eu responder aqui uma pergunta da Betina. Existe uma regra referente a dia e horário para postagem no feed ou até mesmo nos stories? Betina, esse é um assunto, podemos dizer até polêmico, porque assim, existem muitas controvérsias a respeito de horários de publicação. Então, uma das formas para você ser mais assertiva é ir lá nos seus insights. Lá tem os dias da semana e os horários que o seu público está mais ativo. Então, eu recomendo para cada pessoa avaliar esses horários e tentar adequar a sua produção de conteúdo para isso. Os stories, como ele dura 24 horas e tem a ideia de mostrar um pouco mais do que está acontecendo no seu dia a dia, não tem regra. Eu recomendo para as minhas mentoradas que façam pelo menos uns 5, 6 stories por dia para dar essa movimentada. Alguns de manhã, alguns no meio da tarde, alguns à noite. E com relação à postagem no feed, a gente percebe muito o quê? Que a minha, né, percepção para o meu público, para o meu negócio, e isso, Betina, é desde Cascavel, tá? Na época que a gente tinha sorveteria e café aí, eu percebo muito que o público está ativo próximo do meio-dia, próximo das 6 da tarde e depois lá pelas 9 horas da noite. Porque qual que é a ideia quando a gente fala em horário de postagem que a gente tem que, digamos, trazer para nossa consciência e pensar? Qual é a hora que eu sento com o meu celular para dar uma rodada no feed, para ver postagens? Então, essa pergunta, quando você responde essa pergunta, você já tem um horário muito importante, que talvez se encaixe com o da sua audiência. Mas o que é uma regra geral é próximo do meio-dia. Por quê? Porque está chegando o horário de almoço. Então, muitas pessoas estão em trânsito das suas casas do seu trabalho para sua casa para almoçar, ou estão com aquele tempo livre sentado no restaurante almoçando, e hoje a gente sabe que a maioria das pessoas está com o celular na mão e conferindo suas redes sociais.
E o mesmo vale para o final do dia. Então, se for para eu te sugerir um horário, Betina, eu postaria sempre próximo ao meio-dia e próximo às 6 horas da tarde, tá? De uma forma bem geral, bem para tentar ser o mais assertiva possível. Mas vale a pena observar os seus insights e ver se esses horários condizem com o teu público. Nos stories é bastante interessante você postar sempre depois do almoço, se você tiver sobremesa principalmente, e próximo ao café da tarde, que é quando você faz os seus pães, os bolos deliciosos e que é a hora que a gente está querendo comer uma coisa gostosa para o nosso café da tarde. Então, ter essas variações aí, principalmente para dentro dos stories, é bem interessante, Betina, tá bom? De nada. Quem tiver dúvida pode responder, pode mandar aqui também. Foi uma pergunta muito boa, um conteúdo muito bom, que com certeza vai ajudar outras pessoas. Por isso que eu falo, gente, é aquela velha história da época da escola. A sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Então é sempre interessante e gostoso que você também interaja aqui na live e manda suas dúvidas. Pegaram? Que isso vale para todo mundo. E agora vamos voltar então e falar sobre os 6 formatos que o Instagram nos traz para que a gente usufrua dessa ferramenta e possa fazer uma variação maior da nossa criação de conteúdo. Hoje o Instagram tem carrossel, que é aquele formato de publicação que cabe até 10 fotos, até 10 cards, e que quando você fizer ela, se possível, lembre-se, eu às vezes esqueço isso, de deixar o comando para a pessoa arrastar para o lado, para ela ver que de fato é um carrossel e acompanhar toda a estruturação de pensamento que você fez. O segundo formato é a foto estática, uma única foto com uma legenda. E por favor, você que está aqui nesta live, nunca faça um post sem legenda. Nunca. Fica aquela foto perdida. Ah, Rafa, já escrevi no carrossel. Não tem problema, vai escrever mais alguma coisa na legenda. Fica uma foto perdida, sem sentido. E você diminui o tempo de tela do teu lead, do teu possível cliente. Porque quanto mais tela tem do seu conteúdo, mais tempo ele fica no seu conteúdo, certo? Então, nós temos o carrossel com até 10 fotos, até 10 cards. A foto única, né, o post estático com uma foto só. Os Reels, que são para vídeos curtos de até 1 minuto e meio. Os vídeos longos, que são vídeos que ultrapassam 1 minuto e meio. E aí, quando você vai fazer ele, você vai fazer no formato de publicação. Vai clicar em publicação e subir esse vídeo. O formato número 5, Stories, que são os nossos stories diários, que tem a duração de 24 horas. E eu recomendo que você, sempre que tiver um conteúdo relevante, uma reflexão, que deu interação no direct, ou que são os produtos que você sempre tem na pronta entrega, nesse sentido, você crie um destaque, né? Eternize esse story de 24 horas no seu perfil através dos destaques, que é bem interessante. E o 6º formato é esse que estamos aqui agora, que é o formato de lives, onde a gente traz mais conteúdos que são mais longos e que para você também que vende algo, pode pegar e fazer e usufruir desse formato usando no formato de live shop. Uma live que vai estar vendendo, que vai trazer novidades, enfim. Teve, se não me engano, até uma lojista, esses tempos atrás, que ela fez uma live shop com duração de 12 horas. Então, pense, né, no volume de venda e em tudo que ela teve que se organizar para fazer tudo isso. Mas usufrua desses 6 formatos, varie bastante. Hoje a gente sabe que quando fala em feed, os formatos que mais performam
é o de carrossel, que você consegue trazer mais conteúdo, e o formato de Reels, afinal de contas, vídeo é algo que está muito em alta e que a nossa rede vizinha fez também crescer muito o consumo de vídeos e vídeos curtos. Então, é necessário que você que está aí do outro lado destrave e comece também a aparecer em vídeos, porque são formatos que o Instagram entrega bastante e um formato onde você consegue criar mais conexão com o seu público, porque você está aparecendo, né? Você está trazendo a mensagem, pessoas compram de pessoas, pessoas criam conexões com pessoas. Então é interessante a gente saber quem são as pessoas que estão por trás desse negócio, dessa empresa, e que essa pessoa dê as caras de vez em quando para conversar um pouquinho, para aparecer e não só para vender. Há alguma dúvida a respeito desses formatos ou de como você pode explorar esses formatos? Tá indo legal até aqui? Me mandem coraçõezinhos se vocês estão gostando do conteúdo. E não esquece de encaminhar para as amigas essa live aqui para pelo menos mais 3 pessoas. Porque agora que a gente falou sobre esses formatos de conteúdo e que a gente tem aí, né, os stories, as lives, os reels, como formatos que entregam bastante, eu quero falar com você sobre gravar vídeos, sobre aparecer em vídeos. Porque eu acabei de falar para você que quando a gente aparece, a gente cria conexão. E vou te contar um segredo que talvez ninguém tenha te contado. Você, empreendedora, dona do seu negócio, você deve ser a maior influencer do seu negócio. Porque ninguém sabe mais sobre o seu negócio do que você. E às vezes você delarga isso na mão de alguém, não é nem delega, é delarga na mão de alguém e deixa de aparecer, e deixa de vender mais, e deixa de criar conexões, de ser inclusive reconhecida como a empresária, a empreendedora dona do seu negócio. Então, eu sempre vou bater na tecla da importância de você aparecer nos stories, de você gravar vídeos, de fazer reels, de estar mais presente na sua rede social. Afinal de contas, se o seu perfil no Instagram é a sua loja na rua mais movimentada da cidade, cadê a dona dessa loja? Que nunca aparece, que nunca dá as caras, que nunca vem para pelo menos dar um oizinho. Então, eu sei que às vezes a gente tem vergonha, que às vezes a gente justifica que a gente é tímida, que eu não me dou bem, não fico fotogênica, eu não gosto da minha voz. Mas fato é que muitas vezes a gente deixa de aparecer e de gravar um vídeo e de estar mais presente, principalmente no nosso perfil, porque a gente tem medo da rejeição, medo do que os outros vão falar, medo de alguém não gostar e de você ser criticada. Então, para pensar um pouquinho sobre isso e liberte-se do seu ego, porque muitas vezes a gente fica tão pensando na gente, no nosso próprio umbiguinho, e a gente deixa de pensar no nosso público. Deixa de trazer o nosso conteúdo porque a gente não tá com uma aparência muito boa, eu não gosto da minha voz, vão me chamar de blogueirinha, sabe? Mas talvez se eu aparecer, se eu me libertar desse meu ego, aparecer aqui e começar a criar mais conexão e trazer informações relevantes para o meu público, não é a minha voz que vai afastar, não é a minha aparência. É claro que não é pra gente aparecer de qualquer jeito, né? Tem dias que a gente tá lá com o coque, com o modo trator ativado e tá tudo bem.
mas aparecer de vez em quando e usufruir, inclusive, gente, dos stories que tem filtros que deixam a gente com a pele assim, ó, mais bonita. Tá tudo bem. A gente pode usufruir disso também. É isso mesmo, Sandra. Nós mesmas nos sabotamos e a gente acaba duvidando da gente. Então, aí ó, a Jana também falando que às vezes ela quer fazer, mas se apega à questão de não se achar fotogênica. Uma mulher maravilhosa dessa, né, Jana? Por favor. Então, a Tenise dizendo que às vezes tem dia que não aparece. E assim, eu sei que tem dias que a gente não tá bem, e tá tudo bem, tá? Não é uma regra, né? Também não é pra você aparecer num dia que você tá mal. Mas começar a ter uma presença um pouco mais forte. Começar a ter uma presença e mostrar quem é empreendedora por trás dos trabalhos lindos e do serviço que você presta. Isso faz muita diferença mesmo. Tanto é que várias mentoradas minhas já relataram, nossa, Rafa, depois que eu comecei a aparecer, eu comecei a vender mais. As pessoas começaram a acompanhar mais o meu conteúdo e tudo mais. Então, assim, faz muito sentido. E é nesse sentido também de você aparecer mais que sábado tem a imersão edição ouro, que vai inclusive te ajudar a retocar a pele, deixar a pele mais suavizada, adicionar alguns filtros, adicionar legenda, adicionar mais ação para os seus vídeos. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais a desmistificar o uso do Canva, do CapCut, usar ele de fato a seu favor e a favor do seu negócio, aproveita que restam algumas vagas ainda no primeiro lote, no valor de R$ 67. A imersão edição ouro, transformando suas ideias em posts que convertem, vai acontecer nesse sábado, às 15 horas do horário de Brasília. E se você não puder estar presente, não tem problema, porque a gravação vai ficar disponível para você acessar para 1 ano e tirar todas as suas dúvidas, seja ao vivo, se você estiver presente, ou depois através do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Então, se fizer sentido para você aprender a usar melhor e mais essas ferramentas a seu favor, me manda um direct assim que a gente finalizar essa live e reserve a sua vaga. Combinado? Segundo ponto sobre gravar vídeos. Eu já trouxe o primeiro, que é para você se libertar do seu ego. O segundo insight, a segunda solução que eu quero trazer para você a respeito de gravar vídeos, de aparecer em vídeos, é de começar em um local sozinha. Chega lá num cantinho da sua casa, da sua loja, sozinha, grava o seu primeiro vídeo, grava já às vezes direto nos stories, que você usufrui de um filtro e posta e sai correndo, sabe? Que assim você vai ficar mais à vontade. E aos poucos, gravando sozinha, você vai se libertando, vai postando, até que hora que você vê, você tá no meio da rua andando e fazendo vídeo. Vou te dizer, inclusive, que faz pouco que eu sou dessas que tá no mercado e que faz vídeo do nada. Até pouco tempo atrás eu também não fazia. Mas cada vez mais eu fui entendendo que ou eu perdia a vergonha ou eu perdia as oportunidades. Então, começa quietinha lá no seu cantinho e depois você vai trazendo isso para público, por meio de outras pessoas e tudo mais. Terceira solução para te ajudar a gravar mais vídeos. Grave direto nos stories, igual eu falei, sabe? Se você estiver muito preocupada com a sua aparência, use um filtro, sabe? Para te deixar um pouco mais à vontade. Usa depois algum GIF, escreve alguma coisa ali. E tem o filtro Paris, que é do próprio Instagram, que você gira, arrasta a tela para o lado, ele já dá uma suavizada na nossa pele. Então, usa os stories para fazer o seu primeiro vídeo e posta e sai correndo. Ó, pra Jana disse que deu certo. O saiu correndo deu certo para mim. É isso aí, posta, deixa lá. Começa pelos stories, vai durar 24 horas. Dali 24 horas já sumiu, sabe? A Letícia tá aqui falando que ainda sente vergonha de fazer vídeos na rua. Mas é uma vergonha que daqui a uns dias passa.
tá? Que os dias passem. Esses dias eu achei super legal. Eu fui pra Vilhena e eu tava na rua ali da Rap. Aí tinha uma mocinha com um tripé, uma ring light, celular lá e ela toda mostrando o vestido da loja dela. Ela estava preocupada com quem ela estava passando na rua? Não. Ela estava preocupada com o que os outros iam falar? Não. Ela estava preocupada em mostrar o vestido novo e as novidades que chegaram na loja para ela fazer o quê? Vender mais. Então olha como às vezes a gente fica preocupado com umas coisas que não tem nada a ver. Gravar sozinha é melhor, com certeza. O filtro pra gente não se sentir tão humilhada. Ai, Letícia, boa. De vez em quando a gente precisa mesmo pôr um filtro. Eu sempre gosto de trazer algum filtro leve para diminuir um pouquinho, sabe? Daquelas marcas de expressão e tudo mais. E como a Sandra tá dizendo aqui, a frase é antiga, mas é atual, propaganda é a alma do negócio. E se a gente consegue fazer a propaganda do nosso próprio negócio, é muito mais atrativo. Ou vai dizer que vocês caíam na conversa de que a Xuxa usava Monange. Hoje em dia, esse tipo de propaganda não cola mais. Tem que ser com quem de fato usa e gosta do seu produto, sabe? Então, faz a diferença você aparecer. Olha ali, a Daiane está dizendo que está cada vez mais à vontade para falar. E é processo, é isso, gente. É fazer, até que você vai ficando mais se sentindo mais à vontade, até que vai ficando melhor, vai saindo com mais naturalidade. Então não tem jeito, não tem jeito. Gravar vídeos, aparecer aqui com mais naturalidade e se sentindo mais à vontade é treino, assim como muitas coisas na vida. E a gente precisa encarar o processo, que é ele que vai deixar a gente cada vez mais afiada nisso. Uma quarta solução que eu vou trazer aqui para você é também que eu já falei desde o começo. Que tal parar de se importar com o que os outros vão falar? Lembra aquela velha história? Vai pagar meus boletos? Você paga as minhas contas? Não, então me deixa aqui fazendo o que eu quero fazer, porque é isso que vai fazer o meu negócio alavancar ainda mais. Então, o que os outros falam, né, de você, fala mais sobre eles do que sobre você mesmo. Então, não se limite. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque muitas vezes a gente deixa de fazer com medo do que vão falar, e quando a gente faz, vem os elogios. E pense o seguinte, outra coisa que já me disseram sobre gravar vídeos, que a pessoa não fazia, é porque ela falava assim, ninguém vai ver. Minhas visualizações tão baixas. E quando você pensar que as suas visualizações são baixas, coloque todas essas pessoas que visualizaram dentro do seu quarto, dentro da sua sala de TV. Elas caberiam? Que nem agora, todas essas pessoas que estão aqui na live não caberiam na minha sala. Então, quando você se visualiza frente a frente com essas pessoas, você vê que a sua mensagem sim está sendo entregue. E que não importa para quantas pessoas, mas o que importa é para quem a mensagem fez sentido. Talvez você postou um vídeo que serviu para uma pessoa. Missão cumprida. Não precisa ser mais que isso. Então, liberte-se dessas amarras. E igual a Sandra está dizendo aqui, às vezes são coisas da nossa cabeça. As pessoas não estão nem aí com o que a gente está fazendo. Verdade seja dita, é bem isso mesmo. Para pensar no seu dia a dia, com quem que você está preocupado? É que a empreendedora que estava lá com o tripé no meio da rua gravando o vestido novo que chegou? Não. É com outras coisas. Então, liberte-se disso e bora começar. E a hora que você começar, isso é uma quinta solução, um quinto insight que eu trago para você,
que você já tiver craque em fazer uma sequência de stories, não deixa de ir no seu story. Isso é uma falha que muitas e muitas pessoas cometem aqui no Instagram. Não colocar Lembra da manchete do jornal? Quando você pegava um jornal e tinha uma manchete, que era aquela frase curta que resumia o que ia ser a reportagem. Lembre da manchete quando você fizer uma sequência de stories. Resuma o seu assunto aqui em um texto, em algumas palavras. Porque muitas pessoas, elas assistem os vídeos com o som desligado. Então, se eu tiver uma pequena chamada e ela vê que essa chamada faz sentido para ela aumenta o volume e vai ouvir toda a sua mensagem. Então, não esqueça, na hora de começar a fazer suas sequências de stories, e isso vale para quem ainda vai começar a fazer e para quem já faz diariamente, coloque a sua manchete, tá? O resuminho daquilo que você está falando para atrair ainda mais a atenção da pessoa. Porque pensa você, um story que você tá só assistindo, que tá mudo, e tem uma pessoa lá falando. É como se eu tivesse aqui. Você nem sabe do que eu tô falando. Mas falar não foi com a cara dela, nem vou ver. Agora, se tem ali soluções para aparecer em vídeo. Opa, isso daí eu preciso, vou ouvir até o final. Então, sempre coloque nos seus stories essa manchete, esse resuminho daquilo que você está falando. E de preferência, quando você for gravar Reels, coloque legenda, tá? Faça a legenda, coloque a legenda automática, faça a legenda do seu Reel, para que essas pessoas também possam ter acesso à sua informação. Mas, Rafa, o meu CapCut que está aqui no meu celular não me permite mais pôr legenda. Ele tá com aquele negócio de legenda paga, que eu só tenho mais um uso. Vem para Imersão Edição Ouro que eu vou te ensinar como pôr a legenda no seu vídeo, sem precisar pagar pelo CapCut, tá? As vagas ainda estão abertas e ainda dá tempo de você participar, pagando R$ 67,00 apenas, para estar nessa tarde com a gente, desmistificando o Canva e o CapCut, beleza? Acredito que aqui a gente conseguiu resumir ainda mais um pouquinho de passo a passo que você precisa dar ou fazer ou reorganizar aí no seu perfil do Instagram para deixar ele um perfil ouro, digno de uma imersão ouro, que vai trazer com suas postagens mais bonitas, mais chamativas e torná-las ainda mais relevantes. Então, hoje, para você que chegou aqui agora, a live vai ficar gravada no perfil. Hoje nós falamos sobre os tipos de perfis que tem aqui no Instagram, os formatos de postagens que você pode usar para sua criação de conteúdo e falamos sobre a importância de perder a vergonha, gravar vídeos, aparecer, criar conexões e, consequentemente, vender mais aí no seu negócio. Eu espero que você grave na sua cabeça que vergonha não paga conta, que é melhor perder a vergonha do que perder as oportunidades, e que você avalie com mais carinho o seu perfil no Instagram. Observe os insights, que já foi uma tarefinha que eu deixei aqui para a tarefa mão na massa, para você avaliar os seus insights profissionais, ver quem é o público que você tá alcançando, horário, faixa etária, enfim. E vou deixar mais um desafio para você que ainda não aparece em vídeos. Gravar o seu primeiro story, ou quem sabe a sua primeira sequência de stories, e me marcar, que depois eu quero ir lá ver você cumprindo esse desafio. E lembre de todas as soluções que eu trouxe aqui para você. E lembre-se também que ser envergonhada não é defeito, mas é pecado culpar
a timidez por não viver a vida do seu jeito. Então, não vou falar, né, o liga mas dane-se quem tá criticando. Quem tá criticando geralmente tá abaixo da gente. Então, pega esse bonde, aproveita esse desafio, grave seus vídeos, apareça, crie mais conexões e não esqueça que o seu perfil no Instagram é a sua loja na rua mais movimentada da cidade. O que você está fazendo para os seus potenciais clientes entrarem e dar uma olhadinha? Se o que você precisa é caprichar mais nos seus posts e ter ideias de postagens para os próximos 3 meses, a Imersão Edição Ouro é para você. E eu te espero no sábado para a gente desmistificar esse Canva, esse CapCut e fazer tudo isso acontecer. E também espero você amanhã aqui às 3 horas da tarde para terminarmos essa sequência de lives, né, dessa semana com foco no seu perfil. Combinado? Bora pro nosso print de toda a live para você postar nos seus stories, me marcar e eu saber que você estava aqui comigo e que esse conteúdo fez sentido para você. Bora lá? Um brinde para nós e para você que ficou aqui até o final. Amanhã a gente se encontra às 3 horas da tarde no horário de Brasília, aqui neste mesmo perfil, com a nossa última live da sessão Perfil Ouro, dessa edição especial de Lives Café com Mentoria. Quem sabe, se você estiver gostando, me manda lá no direct. Quem sabe a gente estende aí essa edição especial de lives diárias com outros assuntos também. Combinado? Até mais! E se você quer a sua vaga para Imersão Edição Ouro, já corre me chamar lá no direct ou clica no link da bio e já fala direto comigo no WhatsApp, tá bom? Beijos e até amanhã!